E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Eu costumo dizer aqui nesse programa que a importância da leitura é tão grande que se você não lê, o cérebro apodrece e cai pela orelha ou pelo nariz, desce ali no meio do ranho. Então, cara, vai ler um livro, vai ler um quadrinho, vai ler até bula de remédio, as costas do shampoo, mas vai ler. E esse cara que eu vou trazer aqui pra você, ele tá com um projeto tão interessante, tão bacana, tão inovador, que tinha que ser falado aqui no Órbita Geek. Mas ó, você sabe que aqui quem se apresenta é o nosso convidado. Eu não sou capaz de apresentar ninguém, porque ele sempre tem alguma coisa legal pra dizer. Se apresenta aí, meu querido! Olá, olá, Antonioni e todo mundo aí do Órbita Geek. Meu nome é Zé Wellington, sou aqui de Sobral, no interior do Ceará. Trabalho aí escrevendo histórias há muito tempo. Sou mais conhecido aí pelo Brasil fazendo quadrinhos. Trabalho com isso há uns 15 anos. Lancei aí 4 quadrinhos, além de um trabalho de fanzine de quase 10 anos, mas lancei 4 quadrinhos pela editora Draco. Um quadrinho se chama Quem Matou João Ninguém, depois 2 quadrinhos de uma série chamada Steampunk Ladies e o trabalho pelo qual sou mais conhecido, que se chama Cangaço Overdrive, que mistura cangaceiros e cyberpunk. E estou lançando agora, né? E a gente vai conversar, acho que um pouco sobre isso. Uma noveleta, né? Não sei nem se é um retorno à literatura, sempre fiz literatura, mas agora resolvi fazer um projeto de literatura que se chama Mata Mata. E é isso. Tenho contado histórias, né? Contado algumas mentiras, mas pelo menos as pessoas sabem que é mentira já há uns bons 15 anos. Cara, você é genial, já disse isso várias vezes, vou dizer de novo. Mas eu queria saber de ti, por que a ideia de trazer uma novela? De onde veio a ideia de trazer uma novela gráfica? Antigamente tinha os folhetins, né, que eram as novelas escritas e tudo mais. Não é uma história em quadrinho que você escreveu. De onde veio essa ideia, meu querido? Bom, Mata Mata é um negócio estranho, né? Primeiro surgiu de quase uma provocação de um edital da Lei Aldir Blanc, que teve aqui pela Prefeitura de Sobral, pela Secretaria de Cultura Local, e surgiu, eu não tinha muito bem um projeto para fazer, mas tinha assim um resuminho de uma história, e eu disse, cara, eu vou escrever aqui, se passar nesse edital eu vou desenvolver isso, né? E passei, e foi um negócio meio surpreendente, porque eu tive 30 dias, um pouco mais de 30 dias para resolver a história. Então assim, como eu achava que era muito pouco tempo para fazer um quadrinho, eu decidi que era o momento de fazer uma história de literatura, que eu trabalharia sozinho, né? Então seria melhor de administrar o projeto, né? E comecei a escrever essa história, que é uma história sobre pistolagem aqui no estado, né? Me lembrando aqui de uma história de quando eu era adolescente, quando um garoto entrou na escola onde eu estudava, e todo mundo dizia que ele era filho de um pistoleiro local. Um pistoleiro do estado, né, muito conhecido e tal, e todo mundo tinha medo do garoto por conta disso. Provavelmente isso era mentira, cara. Acho que dificilmente ele era realmente sobrinho de pistoleiro, mas isso ficou na minha cabeça, assim, essa história, né? Primeiras relações que a gente tem com pistolagem, com esse tipo de violência que existe, eu acho que no interior do Brasil inteiro, não só aqui no Ceará, né? Mas mais do que isso, dessa história de legado mesmo, né? De como as pessoas veem a gente a partir da vida dos nossos pais, né? Por quem são os nossos pais. E Mata Mata ele surgiu nessa história. É uma história sim, cara, de pistolagem, é uma história de violência, de crime, né? Eu costumo dizer que é praticamente uma história policial. A minha editora tá vendendo muito como se fosse um faroeste também. Eu acho que tem um pouco disso tudo, mas acima de tudo é uma história de família, né? Sobre laços, né? E sobre legado. E é uma história de literatura, né? Eu ia fazer sozinho, mas eu acabei não me segurando, chamei outras pessoas para trabalhar comigo e virou um projeto transmídia, que é uma história que é em literatura, mas que tem algumas ilustrações do Rafael Dantas, um cara super experiente, inclusive com quadrinhos. Tem uma trilha sonora do Rafael Cavalcante, um músico aqui da banda Mimão com Léo, que fez uma trilha sonora muito legal aí, com 8 músicas, e a gente fez também um audiodrama, né? A gente encenou um podcast que ele acontece dentro do quadrinho, e a gente fez como se ele fosse de verdade, então você consegue ouvir os personagens falando num trecho da história, né? Você começa a ler o livro, em determinado momento ele lhe dá o link para que você vá até o podcast e você escuta um trecho aí do livro, né? Eu acho que é isso. A gente pensa que texto é uma coisa, podcast é outra, que as duas não podem andar juntas. Você vai, inova e coloca um podcast fazendo parte de um complemento, de um spin-off daquela tua história. E que quem tá ali é jogado pro podcast para depois continuar a história. Muito louco, muito bacana. E explica um pouquinho mais sobre isso aqui pra gente.
Pois é, eu tenho uma relação assim, muito grande forte assim, com podcasts, né? Eu conheci podcasts lá em 2009, 2010, na época que eu trabalhava viajando muito. Por um toque de um amigo, comecei a consumir podcasts e fiquei apaixonado assim, pela mídia, sabe? E durante um período da minha vida, eu acho que entre 2013 e 2016, eu fiz podcast também com o pessoal do Iradex, aqui no Ceará, um podcast que era bem escutado, inclusive. Né? E assim, sempre fui apaixonado pela mídia. E nesse último ano, né, acompanhei, com muita gente acompanhou aqui no Brasil, o Projeto Humanos, o podcast do Ivan Mizanzuki, né, que é um negócio que muito maluco, assim, uma investigação de um crime através de podcast. E quando eu estava escrevendo Mata-Mata, me veio essa ideia, né? Eu primeiro escrevi uma sequência, né, que é um diálogo gigante entre dois personagens, né, e fiquei olhando para aquele diálogo, né, que é uma espécie de entrevista, né, e fiquei falando, caramba, cara, isso aqui, né? Enquanto eu escrevi, eu fiquei imaginando aquilo gravado na cabeça, que era uma transcrição de uma conversa entre os dois personagens, né? E falei, cara, e se eu gravasse isso aqui, cara? Acho que ia ficar bem legal. E aí surgiu essa ideia, né? Da gente pegar um trecho da história, né? E não é simplesmente um trecho, assim, que é um audiodrama, né? Quem for até o podcast vai ver que, inclusive, há alguns pedaços que não estão no livro. Então é bem interessante, né? Tem dois pedaços que você conhece mais um dos personagens através do podcast, né? Então, foi uma ideia que a gente teve, cara, e é uma das coisas que a galera tá mais curtindo, assim, no projeto, né? E é muito bacana essa coisa de misturar linguagens, né? Você acaba despertando alguns sentimentos diferentes das pessoas. Tem uma coisa que eu não estou entendendo e eu quero que você explique para todo mundo. Enquanto todos os artistas estão aí fazendo suas obras e colocando para ser faturado, vendido, né? Catarse e outros sites, você está fazendo o contrário. Você está disponibilizando ela gratuitamente para depois ela virar paga. Cara, que ideia é essa, velho? Por quê? Pois é, né? Já fazia um tempo que eu tava querendo fazer uma experiência colocando no mercado um material assim gratuito, cara. Eu tava observando assim que muitos autores fazem isso, especialmente na Amazon, colocam contos de graça, né? E dando uma olhada você vê que esses contos são muito lidos, as pessoas procuram esses materiais gratuitos, então é uma forma muito legal de você chegar em novos autores, né? Então na verdade foi uma mistura de várias coisas, né? O próprio edital ele colocava como condição que o material tinha que ficar gratuito por um tempo, né? E que para mim não é um problema, né? Pelo contrário, eu vejo como uma possibilidade legal de algumas pessoas que não têm acesso ao material, por algum motivo não podem comprar, terem a possibilidade de pegar esse material gratuito, né? Então eu tenho divulgado bastante para que as pessoas baixem, ele vai ser pago em algum momento, né? Deve passar mais uns dias aí gratuito, mas para que as pessoas baixem logo, né? E assim, o pagamento para mim vai ser a leitura, vai ser divulgar isso depois, isso tem acontecido bastante com Mata-Mata, né? Mas assim, cara, tem sido muito legal colocar esse material de graça, porque tá chegando numa galera assim que eu nunca tinha conseguido chegar antes, né? E acho que é bacana qualquer autor pensar nisso em algum momento, disponibilizar algum trabalho. O trabalho, com certeza que eu estou recebendo mais feedbacks, né? E isso é muito legal e é muito importante para o autor. E é uma coisa meio democratizada mesmo, assim, é bem bacana, né? Você poder fazer seu trabalho, chegar em qualquer pessoa, né, que tem acesso, né, porque infelizmente ainda não é como eu gostaria, o trabalho não é impresso, né, digital, ainda tem algumas barreiras aí que muita gente não vai conseguir ler porque é no computador, ou por algum motivo não tem alguma coisa para poder ler o trabalho, ou enfim, né, mas assim, já é um passo assim bem interessante, né, os e-books também divulgados, né, e foi uma experiência muito legal, cara, tá sendo super bacana. Ter esse conto aí de graça, tá vindo todo tipo de feedback de pessoas que eu nunca imaginei que fossem ler os meus trabalhos. Eu quero saber, vai ter continuação? Provavelmente você já deve estar pensando em projetos audiovisuais para ter uma série, um filme desse negócio, mas ó, o momento é teu, fala o que tu quiser, agradece, diz a galera para onde vai para poder ler a tua obra, o podcast, onde é que encontra, é teu momento. Pode até dar uma receita de bolo se tu quiser, mas fala aí pra galera como encontrar o Mata-Mata, pelo amor de Deus, porque o negócio é muito bacana, eu já li e virei fã. Bom, começando aqui de trás para frente, né? Desde que eu fiz o projeto, eu tenho uma vontade muito grande, assim, de fazer algo de audiovisual com ele. Antes de escrever quadrinhos, que eu passei 15... não passei, né? Mas estou escrevendo quadrinhos há 15 anos. Mas, assim, antes dos quadrinhos, a primeira vez que eu fiz um roteiro na minha vida foi um roteiro para audiovisual. Então, eu tenho uma paixão grande, assim, pelo cinema. Acho que eu aprendi, inclusive, a contar histórias com audiovisual, com cinema, com desenhos animados, né? Então, assim, eu tenho muita vontade, assim, de voltar com tudo para isso. Tenho feito aí algumas incursões aí. Tenho já
me envolvido com algumas pessoas, conversado, né? 2 trabalhos meus aí estão negociados aí para cinema. Não sei se vai rolar um dia, né? Porque são muitos passos. O cinema envolve muita grana. Nem sempre aquela ideia que é negociada para ser transformada em cinema, ela acaba realmente virando filme, né? Mas tá aí, né? Encaminhada. Vamos ver se vai. E Mata-Mata, desde que eu escrevi as primeiras palavras, que eu imagino isso como um filme, uma série de TV. E uma coisa que eu tenho feito é com muita calma, trabalhado no projeto para poder apresentar para produtores, né? E vamos ver, né? Quem sabe, né? Isso não vai poder ser depois visto ainda de mais uma forma diferente, sabe? Além da literatura, do podcast, a gente não tem mais uma linguagem, né? Vamos ver, quem sabe, né? Continuação, não sei se vai rolar. Toda vez que eu termino um trabalho meu, a primeira coisa que me perguntam é quando é que sai o 2, né? Esse não foi um trabalho exatamente feito para ter uma continuação, mas pelo menos se chegar a outras linguagens, né? Como TV ou cinema, né? A ideia que eu tenho é de expandir a história. A história ela vai ser mostrada assim, vários momentos da história que a gente não vê no conto, né? Que é um conto, ele é rápido. E no meu projeto aqui de audiovisual, a ideia ela é maior. Vamos ver se rola, né? Um dia. E no mais, agradecer aí, cara, pelo espaço, né? E quem quiser conhecer Mata-Mata, o site é Mata-Mata, tudo junto, sem tracinho no meio, matamata.iradex.net. É o site onde você baixa o conto, né? Para ler primeiro o conto, depois lá também está o podcast para ser escutado. Se for muito difícil assim, decorar esse site, é só ir na Amazon e colocar Mata-Mata, ou Zé Wellington também. Vai aparecer todas as minhas obras que estão lá na Amazon, e essa que é esse conto gratuito que se chama Mata-Mata, né? Então quem quiser pode chegar lá, tá bom? E vai estar todos os meus outros trabalhos também pela internet, se procurar Zé Wellington nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, tô lá. Meu site é zewellington.com também, que tem vários textos que eu escrevo, e é por aí. Bicho, eu quero te agradecer demais, principalmente pela paciência. O programa tá aqui à tua disposição. Sempre que tiver novidades, pode vir aqui. E muito obrigado por ter colocado no mercado uma coisa tão bacana. Se você não viu ainda, vai ver a obra desse cara, que é incrível. Ô, Antônio, obrigado, cara. Obrigado pelo espaço. Eu sempre digo que eu valorizo muito os produtores de conteúdo, a galera que é da imprensa, a galera que escreve sobre cinema, literatura e quadrinhos. Eu já fiz isso durante um tempo e sei que o retorno financeiro é muito baixo quando tem retorno financeiro, então se faz por amor, porque se acredita nesses projetos, né? E, pô, é isso. Obrigadão aí pelo seu trabalho como um todo, e foi muito legal conversar com você. Abração aí do Ceará.